Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre determinismo e livre-arbítrio. Então, já de início, vamos pensar então sobre a liberdade. Existe ou não existe liberdade? Essa primeira pergunta é importante para a gente nortear a nossa própria vida. Será que eu sou livre? Será que não? Será que essa liberdade nos alcança em algum momento ou será que nos é privada? Então, por isso, está escrito assim, ó. Tal pergunta ajuda a refletir sobre as perspectivas que, ao longo da história, motivou filósofos e pensadores a produzir conceitos que apontavam para a noção de determinismo ou para a noção de livre-arbítrio. E assim nós vamos ver que tanto o determinismo quanto o livre-arbítrio são teorias dentro da área filosófica chamada de ética, na qual nós pensamos sobre a melhor forma de conduta e de vida a ser seguida. Então pare para pensar, estudante. Você é determinado? Existe um destino, existe uma programação para as coisas que você vai ser? Ou você é livre a ponto de poder arcar diretamente com as consequências de escolhas diferentes que você pode tomar na sua vida? É exatamente por aí que nós encaminhamos o pensamento sobre a liberdade. Então, se nós olharmos lá para a Grécia Antiga, remontarmos, por exemplo, o século VII, sexto, quinto antes de Cristo, nós vamos encontrar essa noção entre os gregos. Se nós olharmos então para a condição dos poetas gregos antigos, para aquela sociedade estruturada acerca da religião órfica, nós vamos encontrar então o determinismo grego, assim como é apresentado nessa imagem aqui, a noção de que a vida é uma linha, né, que conduz-se para um determinado destino. Por isso que nós encontramos então na tragédia de Édipo, o rei, uma noção muito forte de determinismo. Édipo já nasceu predestinado a matar o pai e a relacionar-se com a sua mãe. Então, necessariamente, ele teria que cumprir esse papel. E por mais que o seu pai original deixou ele em algum lugar abandonado, e aí ele foi adotado por outros pais, em algum momento ele percebe e recebe essa notícia de que ele vai em algum momento realizar essa tragédia. Ele fugindo, ele acaba matando o pai e relacionando-se com a sua mãe. E no final das contas, ele cumpre o destino. Ou seja, ele não teve como fugir dessa realidade. Por isso que, nesse momento, pensando a determinação, nós precisamos pensar, então, assim, que tipo de determinação existe, né? E se nós olharmos até mesmo para o contexto moderno, nós vamos encontrar o positivismo, que fala sobre as relações de causa e efeito que acontecem na natureza e são determinadas. Mas aí aparece a liberdade também. A liberdade é totalmente oposta à determinação? Em que momento as escolhas humanas superam a determinação? E aí, a partir dessas questões, nós encontramos a noção de livre-arbítrio, que é presente lá nas reflexões de Agostinho. Então, nós precisamos perceber que, quando o livre-arbítrio surge na história da humanidade, nós vamos observar que é uma liberdade de escolha na qual a nossa consciência e a nossa própria decisão faz com que a vida aconteça. E as consequências dessa vida são frutos das nossas próprias escolhas. E essa noção, por exemplo, ela aparece com Agostinho de Tagaste, que é justamente um filósofo lá da medievalidade, né? Ele era religioso, né, do cristianismo, né, da vertente católica, e colocava para as pessoas e explicava essa noção de livre-arbítrio a partir do seguinte: nós nascemos com as noções necessárias para julgar o bem e o mal, e a partir disso nós arcamos com as consequências das nossas escolhas. Então, o que o Agostinho está apresentando para a gente é justamente a noção de que no livre-arbítrio eu escolho e arco com as consequências das minhas próprias escolhas. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre determinismo e livre-arbítrio. Espero que vocês tenham gostado e até breve.